paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. Queridos, amados, eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui. Deixei aí agora para vocês um louvor que Deus me deu, uma composição, umas letras aí, louvores. É de adoração a Deus. Eu canto para adorar a Deus, para agradar a Deus, não o homem. Mas muitas vezes alegra o coração. O louvor, ele liberta. O louvor, ele liberta. O louvor é dágina de Deus, é dons de Deus. Mas eu venho aqui para falar da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é composta por 66 livros. Livro. Ela é texto e contexto. Ou vice-versa. Contexto e texto. Mas muitas pessoas ainda não estão preparadas para distribuir essa palavra genuína. Porque bota muitas ilustrações e coloca muitas indagações, palavras que a pessoa incouto, quer dizer o quê? Analfabeto, não vai entender. O que você, meu querido e amado irmão, que é formado na teologia, que é formado em letras, que entende o significado de palavras, que nós debaixo, mais pequenininho, diante dos homens, mas diante de Deus, a Bíblia diz que os mais grandes diante de Deus se tornam os mais pequenos naquele dia. E os mais pequenos aqui, diante de Deus, se tornam os maiores do reino do céu. Porque os que se humilham serão exaltados. E os que se exaltam serão humilhados. Queridos e amados irmãos, vemos que nesses dias que nós estamos vivendo, para tudo que você vai trabalhar, até um trabalho, terrenamente falando aqui, até para ser um servente de pedreiro, você tem que ter um curso. Eu estou exigindo tudo já. Estou exigindo tudo. Para você, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter uma formatura. Uma formatura. Aquele tempo dos nossos anciões, nossos antepassados, que o tempo era tão pouco e tão curto para estudar, pois o pão era minguado. Hoje tem de tudo. Hoje o homem se alimenta 3, 4 vezes. Por desempregado que o homem esteja, se ele sair nas ruas com um carrinho de mão, nas ruas, juntando papelão, com todo respeito, trabalhando, latinha, fios de cobre, alguma coisa, pedaços de coisa assim, de reciclado, plásticos, coisas assim, ele consegue todos os dias alimentar a sua família. Mas nem só de pão se viverá o homem, assim como falou nosso Senhor. Portanto, eu quero tomar um pouco do tempo de vocês, para vocês prestar bem atenção. Por que muitos estão sofrendo? Porque muitos que têm tem pessoas que têm alqueires de terra a perder de vista, mas ele não tem coragem de olhar para alguém que não tem um lugar, um palmo de terra para fazer sequer uma meágua, para ficar ali com a sua família, para se livrar do aluguel, da água e a luz. Nós todos somos iguais. Figurado por Deus, semelhança de Deus, somos todos iguais. Para o mundo espiritual, todos somos iguais. Mas na matéria, quem tem mais quer ter mais. Quem tem mais pode mais. Mas devia não ser assim. Devia quem ter ajudar a quem não tinha, para assim viver todo mundo feliz, junto, em uma só fé, em um só amor, engrandecendo a Deus, agradecendo a Ele por tudo, dando graça em tudo por tudo. Mas que pena que não é assim, porque nem todos somos escolhidos de Deus, nem todos. Porque a Bíblia, você vai ver na Bíblia que ela é salvação e condenação. A Bíblia fala que tem
os escolhidos de Satanás e os escolhidos de Deus. A própria Bíblia mostra que a manifestação do inimigo, por final dos tempos, ele se manifestaria como se fosse anjo de luz. Espíritos imundos encarnando nas pessoas, entrando nas pessoas e tomando conta daqueles templos que dá lugar a eles, para pular, para profetizar, profetar, adivinhar a vida dos outros. Isso nós estamos vendo. Isso nós estamos vendo. Desmantelando as famílias, os casais. E a batalha maior que nós temos agora, irmãos, de enfrentar. O povo está com medo da oração. O povo está com medo do jejum. Você não sabe o potencial que tem uma oração bem indagada diante do Senhor, na presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, colocando palavra em sua boca. Você não sabe o poder que tem o jejum, quando você faz o jejum santo. Jejum, irmão, não é motivo de tristeza. Jejum é motivo de alegria. Eu faço vários jejum mensalmente, semanalmente, e todos os domingos eu tenho o jejum do jejum, o grande jejum por todas as nações. Isso foi voto que eu fiz com Deus. Enquanto eu viver aqui, eu faço isso todo dia em prol de todas as nações, para quando eu orar, o Senhor responder e atender a sua necessidade, o seu pedido de oração. Porque muitas vezes tem pessoas que pedem oração a pessoas que estão com a vida, o altar está desmonorado, está quebrado, estão vivendo pela desobediência, pela mania da grandeza, pelo poder material, mas de Deus não tem nada. Tem pessoas, como eu falei, tem alqueiros e alqueiros de terra, tem milhões de terra, alqueiros de terra, milhões de alqueiros de terra, e muitos pais de família. Tem só um lugarzinho para morar e às vezes nem tem, e tanta terra que dá para o homem plantar e tirar o sustento e viver uma vida todos iguais. E sabemos que no mundo espiritual todos somos iguais. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não é melhor que eu, mas existe uma diferença no mundo material. Você no mundo material, você só vale o que você tem, a presença dos olhos dos homens. Mas na presença de Deus, no mundo espiritual, você também vale o que tem. O que é que você tem na presença de Deus no mundo espiritual? Você que tem que ter graça, amor, obediência, temor e tremor a Deus. Sem isso, você também está perdido no mundo espiritual. Nós vemos muitas pessoas que eles pegam a Bíblia Sagrada, eles dizem que já leu de Gênesis a Apocalipse. E por que ele anda perdido? Que a Bíblia está dizendo que não chama seu irmão de tolo e você chama. A Bíblia está dizendo que não chama seus irmãos de louco e você chama. A Bíblia está dizendo que não faça bulho, chacota com seus irmãos, chocarrice, e vocês estão fazendo. E vocês dizem que lê a Bíblia de Gênesis, já leu de Gênesis a Apocalipse e não encontraram isso? A Bíblia diz que não se toca no ungido de Deus e vocês tocam. A Bíblia diz que não se deseja o mal próximo e vocês desejam. Ah, mas você já desejou, evangelista Francisco. Talvez fiz fazer o bem a alguém e fiz o mal a quem eu não queria. Errar? Todo mundo erra, mas não continuar no mesmo erro. Errar, todo mundo erra. Jesus, quando se aproximou da samaritana ali na beira de um poço, ele sabia todos os erros daquela mulher, mas ele não condenou ela por nenhum erro dela. Jesus, quando encontrou também aquela mulher, oh glória, que foi pega no ato de adultério, Jesus não condenou ela pelo ato de adultério. Jesus procurou alguém que também não tinha o mesmo pecado, que assim o inimigo tinha tentado ela fazer. Mas ali eles viram que Jesus não... O poder de Deus era tão grande que eles não puderam tocar, rebolar uma pedra nela. Assim que o mestre se manifestasse. O mestre se manifesta, Jesus com a cabeça baixa, começa a escrever no chão. E cada um deles se aproximava ali, a Bíblia diz, e via os defeitos dele mesmo, que estava lendo. Era o nome dele e o defeito dele.
Se ele fosse ladrão, tinha o nome de ladrão. Se ele fosse adulto, tinha o nome de adulto. Se ele fosse enrolão, tinha o nome de enrolão. Se ele fosse maldizente, tinha o nome maldizente. Jesus respondeu: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles correram, foram embora. A Bíblia vai mostrar que em poucos tempos Jesus levanta a sua cabeça e perguntou à mulher: ô mulher, cadê os teus acusadores? Se eu errar, vocês falam, viu? Vocês que são mestres da lei, impostores, que não ensinam o caminho às ovelhas da casa do Senhor. Jesus olhou: cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não vejo nenhum. Jesus disse: eu também não vejo. Vais, mas não peques mais. Isso é o problema que está sobre nós, irmãos. Muitas vezes nós pecamos e dissemos, muitos dizem que se arrependeu e não se arrependeu. É o motivo de muitas pessoas estar recebendo esse jugo e muitas pessoas também estão blasfemando. Por isso que a blasfema se torna difícil de um homem blasfemar. Por quê? Porque muito erra. E o Senhor disse: filhinho, suportais os mais fracos, uns os outros. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, Pedro está virado, eu quero naquele momento. Alguém tinha feito alguma coisa com Pedro. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão por dia? Jesus disse: Pedro, 70 vezes 7 vezes ao dia. Um homem consegue pecar desse tanto? Eu estou falando vice-versa. Pedro entendeu que Deus perdoava quando há um arrependimento e a pessoa deixa o pecado, porque pelo salário do pecado ele recebe a morte. Irmãos, mas essa morte não é essa morte do corpo físico. Essa morte do corpo físico todos nós temos, como falou Jó, né? Como ele veio do pó da terra, né? E para ali retornaria, mas sabia que o Redentor vivia e vive. Então, irmãos, é muito fácil você acusar seu irmão. O cristão não tem coragem de matar um cristão. O verdadeiro cristão não tem coragem de matar o cristão. Mas quando o cristão diz ser cristão e é Caim, aí mata Abel, mata a criação de Deus, mata os escolhidos de Deus, mata, desvia do caminho do Senhor. Diz que uma ovelha negra, uma ovelha mau, bota um rebanho a perder. Mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, quando tem uma congregação que os irmãos vão vir em comunhão, se ali entrar uma ovelha negra ali no meio, um divisor usado pelo inimigo, ele bota a igreja toda para contender, os irmãos para brigar um com o outro, manipular o ódio de um para o outro, incentivar a um falar mal do outro. Chega, irmãos, é momento de vocês entrar na casa do Senhor, esquecer dessas coisas, que tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar, tudo que você olhar ao meu redor aqui, tudo vai ficar, até o que eu estou vestindo, tudo ficará. Mas o nosso espírito, que seja bom ou mal, não ficará aqui. Um recebe uma condenação eterna e outro recebe o descanso eterno. Vamos lutar para nós receber o descanso eterno, porque no mundo que nós vivemos, se tudo nós for levar ao pé da letra, porque tem letra escrevida que acha que é certo, estão querendo ensinar aos nossos adolescentes, às nossas crianças, um mundo liberal, um mundo que tudo pode, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dacolá, não faz mal, um pecadinho não faz mal. Escuta, irmãos, não existe pecadinho, nem pecadão, o pecado é um só, ele é igual. Tudo que fere o seu irmão
é pecado. É pecado. Mas quem não errou? Quem não errou que atira a primeira pedra. Eu não estou aqui para julgar A, nem B e nem C. Eu estou aqui, enquanto eu estou corrigindo a mim, você vai se corrigindo aí também. Porque a espada é de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Quando você vai apontar alguém, ó, você aponta com dois. Mas tem três também que tá ali observando. O que é isso? Pai, Filho e o Espírito Santo. Ah, mas quem aponta é Satanás. É Satanás, ó, ele não tem trindade, ó. Ele aponta. Ele aponta. E fica acima de você. Você vai ficar aqui embaixo, vai pisado por ele, ó. Mas é o contrário. Você não é para ver apontando, é para ver assim, ó. Certo. Do jeito que Deus lhe fez. E quando errar, pedir a Deus o perdão, que Ele te perdoará. Ele está dizendo que perdoará 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes por dia. Ele está te perdoando, se tu se arrepender de coração. Eu queria que o tempo aqui fosse uma live. Eu não estou em live. Eu estou num vídeo. São pouco tempo para eu instruir, liberar aquilo que o Espírito Santo de Deus bota em minha boca para falar para vocês. Por que você consegue julgar seu irmão e não se julga você mesmo? Julga você mesmo que você vai bem. Eu não quero ser mais esse cachaceiro. Eu não quero mais ser esse indólatra. Eu não quero ser mais esse prostituto, esse adúltero. Eu não quero mais ser esse negro. Vai dizendo assim, fazendo isso tudo. Eu quero ser aquela nova criatura que a Bíblia diz que quando o Senhor chamou nós, eis que tudo se fez novo. Morre aquele velho homem que estava em nós, aquele velho monstro que matinava o mal. Ele some. E eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. O velho homem agora é uma nova criatura. Agora ele recebe o nome de Israel. Aí, além de ser gentil, agora ele vai receber o nome de Israel pela fé. Sal da terra e luz do mundo. Israel, assim como Jacó recebeu o nome de Israel. Assim como Saulo, o velho Saulo, recebeu o nome de Paulo, apóstolo Paulo. Assim como Pedro recebeu o nome de Simão Pedro. E eu tenho certeza que quando nós começar a botar nossa vida no altar, comece a pensar no céu. Comece a pensar ao seu ente querido que está agora sendo velado. Quem foi ele em vida? Quem era ela em vida? Talvez se alguém, com todo respeito, irmão, é um copozinho simples, de praxe. Se alguém tomasse água nesse copo aqui, eu não vou beber não. Porque eu não sei o que fulano tem. Irmãos, ele tem o mesmo defeito que você, ele tem o mesmo defeito que eu tenho, que você tem. Ele tem saliva, ele tem um espírito de vida, ele tem o corpo é composto de água, tem os mesmos órgãos vitais que você tem. Talvez se você peca também, se ele pecar, você também tem o pecado que ele tem. E qual é a diferença? A água não se mistura com óleo. Se você está preparado, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Aqui pode beber água num copo desse, um leproso, com todo respeito. E eu bebo em seguida. Deus guardará o que é seu. A Bíblia vai falar de 10 homens que vieram até Jesus para receber a cura. Jesus limpou todos os 10, eram leprosos. Um só voltou para agradecer. Um só voltou para agradecer. Quando eu penso nessa palavra, eu me lembro que 12 andavam com Jesus. E um só estava ali para fazer um teatro. Que ele fez um teatro, porque tudo que ele estava fazendo, Jesus sabia que ele ia fazer. Qual era o nome dele? Judas Iscariote. Porque tudo que ele estava fazendo, Jesus sabia que ele ia fazer. E a Bíblia mostra que ele não teve perdão. Por quê? Porque não se arrependeu. A Bíblia mostra o Lázaro, que era um mendigo, e o rico. Era um teatro também.
Eu penso assim. A Bíblia mostra, glória a Deus, Marta desafiando a vida. Marta e Maria. Vamos dizer Marta mesmo. Quando diz para Jesus, Jesus recebeu a notícia: Lázaro, o seu amigo está doente. E Jesus passou 4 dias para poder vir. Quando Jesus chega ali, oh glória a Deus, onde estava Lázaro, Marta estava chorando. Jesus também chorou. E alguma delas falou, não sei se foi Marta ou foi Maria, mas falaram: Jesus, se tu estivesse aqui, o teu amigo não teria morrido. Ela desafiou a vida, porque ela estava dizendo: tu é a vida, se tu estivesse aqui ele não tinha morrido. Mas Jesus teve sabedoria. Jesus podia ter exortado ela: ô incrédula, tu não está vendo que eu cheguei? Aonde eu chego não tem morte. Tu não vê o testemunho que vem acontecendo aí? Tu não está vendo também, meu irmão, o que Jesus vem fazendo? E muitos anos já fez na tua vida, que livrou da morte. Tu, minha irmã, porque tu deixaste de orar, porque tu paraste de pregar, porque tu deixou ser levado por conversa de alguém que não tem nada com Deus, não tem temor a Deus. Se tu tivesse aqui, o teu amigo não teria morrido. Desafiando a vida. Ele disse: não, ele não morreu, ele dorme. Ele dorme. Jesus tinha vencido a morte. Jesus tinha vencido a morte. Quem era ele? Ele é a vida. A vida é ele. A mim foi dado todo poder entre os céus e a terra. Lázaro, sai para fora, Lázaro. Eu creio que Marta ficou com um zoião. O Lázaro sai para fora. Sai para fora. Eu quero saber, irmão, naquele momento, penso eu aqui como homem de Deus, aquele povo que estava ali para assistir, que o povo gostava de seguir Jesus para ver os milagres que ele fazia. Quantos caíam no chão, com a cara ralando no chão? Uns oprimidos e outros de alegria. Talvez eles queriam botar Jesus e exaltar Jesus e em tudo por tudo. E Jesus não queria aquilo. Jesus dizia: agradeça ao Pai que está no céu. Grande é o Pai que está no céu. Amém? Irmãos, muitas vezes você fica articulando com você mesmo, ou até com Deus, na palavra de Deus. Quando Deus diz: seja fiel no pouco, que eu serei fiel no monte contigo. No monte contigo. Dando é que se recebe. Se você bater em alguém, você pode apanhar. Mas se você fazer alguém feliz, a felicidade de Deus está te contemplando, Deus vivo está te contemplando, você vai receber de Deus. Se você for fiel com alguém, Deus é fiel contigo. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Não seja um sepulcro caiado hipócrita. Não fale o que você não vive. Não fale o que você não vive. Hoje tem os cristãos modernos. De tudo pode um pouco, e não é pecado não. Bom, o homem mais ignorante do mundo, ele sabe se ele descascar 2 fios de energia e ele colocar as 2 mãos dele, vai levar um choque. E eu não vejo todo dia o homem fazendo isso. Quando acontece isso, alguém morre, perdeu a vida, suicida, não ganha o caminho do céu, não ganha a salvação. A não ser que seja um acidente, né? No trabalho, pode ser até um cristão, que aconteça, chegou o dia que Deus permitiu aquilo ali, e ele foi, o espírito dele foi para o descanso. Mas se você fizer isso por propósito, você está atentando a Deus. Mas eu não vejo ninguém ter essa coragem de fazer isso toda hora. Quando alguém faz isso é porque está muito oprimido, possuído pelo inimigo. Aí entrega a sua alma ao inimigo. Meus irmãos, minhas irmãs, se todo mundo conhecesse a santificação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o furor de Deus, o poder de Deus, andava com cuidado. Tudo, aonde fosse tocar, cuidado. Primeiro fala com o Senhor. Pode ser pecado, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Se você faz proposital, você está pecando. E se você não parar,
você pode ganhar a morte como herança. É a morte eterna. Para se ganhar a salvação, você começa a fazer começa a se juntar seu tesouro daqui, mas espiritualmente, lá para a glória. E como é que se levanta um tesouro aqui? Fazendo o bem, sem olhar a quem, e não julgando, não se fala aquilo que não conhece, não se fala de quem não conhece, não se deve desejar o mal ao próximo. Ah, mas a Bíblia fala assim, sim, ali foi determinação de Deus. E quando Deus determina um homem aqui, Deus determina ainda. Faça assim, 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 fale assim, do jeito que eu estou mandando. Mas tem os murmuradores, tem os blasfemadores, que todo dia estão caindo em blasfêmia e murmuração. Quando o homem é de Deus, ele tem coragem, ele é insistente. Nós devemos ser constantes, pacificadores, porque somos chamados filhos de Deus. Agora, se você diz que serve a Jesus, a primeira luta que você vem, o primeiro vento que vem lhe derruba. Você vê que uma palmeira no deserto, vê um vento bem forte, ela vai lá embaixo, o olho dela bate no chão, o vento passa na volta para o mesmo lugar. Assim é o servo do Senhor. Servo do Senhor. Você tem que viver com o rosto no pó, não com o pó no rosto, com a máscara. E tá cheio de pastor marqueado, tá cheio de obreiros, obreiras, mulheres de Deus e homens de Deus com a máscara de Satanás, sorrindo, mas o coração, desse tamanho, matinando o mal, a mente suja, ferramenta para Satanás trabalhar. O amor não vê defeito. O amor não vê defeito. Irmãos, quando esse povo de Deus começar a buscar de Deus o conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo, o discernimento, aí você pode dizer: vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Aí você pode dizer isso, se você está obediente. Aí você pode dizer também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você estiver justo com o Senhor e justo com seus irmãos também, sem falsidade, sem maldade, você vai ouvir uma voz que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, nada te faltará, nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus. Mas se você é daqueles que vai para a igreja, é o primeiro que quer estar lá em cima do público, para já cantar por cantar, que galardão tem você? Pregar por pregar, que galardão tem você? Chorar por chorar, que galardão tem você? Hein? Orar por orar, que galardão tem você? Para tudo tem que ter um significado, tem que ter um retorno espiritual e material. Quando você agrada a Deus, Ele te agrada, Ele supre as suas necessidades espiritual e material. O reino de Deus, irmãos, começa da sua casa. A igreja de Deus, ela parte dentro da sua casa. Porque o templo, a casa de oração, é para ir agradecer a Deus pelos benefícios que recebe dia após dia. Se você é um servo de Deus, você não tem teto para lhe cobrir, porque o teto que te cobre é a mão de Deus. Aonde você estiver, Ele está te contemplando, Ele está te ouvindo, Ele está te observando. Se é no trabalho, se você é um piadista, se você é um humorista, se você está fazendo roda de panelinha para escarnecer seus irmãos, Deus não está aí, porque Ele deu o livre-arbítrio. Você está fazendo, sabe o quê? Você está fazendo, sabe o quê? Enlarguecendo mais a porta para você andar mais espaçoso, para levar muitos a te seguir a perdição. O Senhor falou: o meu povo erra, porque não examina minhas escrituras. Examine as escrituras de Deus.
com sabedoria e pedindo discernimento, e você vai ver a salvação e a condenação. Você vai ver quem foi condenado pela desobediência e quem foi salvo pela obediência de Deus, a Deus. É isso, irmãos. É isso. Para não ficar muito longo, irmão, já está com 30 minutos. 30 minutos e 18 segundos, 19 segundos, 20 segundos. Passa ligeiro o tempo. Mas em breve eu estou voltando, fazendo live aí de 3 horas, 4 horas. Amém? Nem que seja uma por mês. Mas que venha agradar a Deus e os irmãos. Amém? Vamos orar. E o versículo que eu deixo para vocês meditar. Veja bem, não seja morto. Viu? Eu vou deixar um livro, um capítulo e um versículo de um livro que muita gente devia ler. Quase todos os dias. Precisa das mulheres ler e os homens ler. Isaías, capítulo 3 e versículo 16. Isaías, capítulo 3 e versículo 16. A cada versículo que você lê dessa página que eu estou falando, capítulo 3, o versículo 16 a seguir, a cada um versículo que você lê, você para ele, lê de novo e pergunta a Deus o que você está falando, o que Deus está falando com você. Você homem e você mulher. Aí vocês vão entender o que é servir a Deus, como era que agrada a Deus. E depois vocês vão lá em Salmo 1, vão em Salmo 6, que é muito bom para refrescar a memória. Depois vão lá em Apocalipse 22, 15. Capítulo 22 e versículo 15. Amém? Tá aí. Tá aí para vocês, irmãos. Me ajude aí. Ajude a evangelizar. Venha aqui, deixe seu like. Para esse trabalho ser divulgado por muitas pessoas. Um homem quase cego de guia. Estou quase cego, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia de mim. Você vê meus olhos limpos assim? Mas tá ruim, irmão, tá ruim. Eu mesmo estou me vendo embaçado ali. Tá? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Bendito Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus, consola o coração que está triste, aflito. Meu Deus, visita este homem e esta mulher com o teu poder celestial, com o teu resplendor de glória, meu Deus, e de aleluia, apaziguando, perdoando, restaurando, renovando. Visita a minha casa, a minha querida e amada esposa, os meus filhinhos, as minhas filhinhas, dando a saúde. O espírito da saúde esteja dentro do meu lar, da prosperidade espiritual e material. Visita todas as minhas filhas, poderosamente. Os meus genros, Senhor. As minhas netinhas, os meus netinhos. Todas as autoridades competentes pela segurança nacional brasileira e internacional. Deus, eu venho te pedir, Pai. Te pedir porque eu sei que o Senhor é um Deus bom, maravilhoso e tem para nos dar. Graças eu te dou. Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade. Tome a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado por você que se inscreveu aqui, você que está se inscrevendo, você que está deixando o seu like, você que ajuda a Evangelista Francisco em oração, naquilo que você pode ajudar. Amém? Vamos melhorar a nossa vida para Deus. Vamos doar nossa alma para o Senhor. Amém? Vamos entregar nas mãos do Senhor, com os talentos que Ele nos deu, acrescentar, agranjear, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmãos. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Pede ao Senhor para te guardar. Amém e amém. A paz do Senhor. Lembrando, amanhã, irmãos, é dia de consagração, viu? Estou entrando às 0 horas da noite. Amanhã, jejum mundial por toda a nação. Amém.